Muita gente me pergunta sobre técnico, né? E o Vasco não vai queimar etapas. A tendência é que o Vasco da Gama primeiro contrate um diretor técnico. Inclusive já vem fazendo algumas entrevistas, fez entrevistas nessa semana com 2 possíveis candidatos. O Pedro Martins, que estava lá na diretoria de futebol, também vem fazendo essa transição, vem ajudando nessa transição. Então, antes de contratar um técnico para o time profissional, o Vasco quer fechar com um diretor técnico que possa ajudar também na busca por esse treinador. E agora? Eu quero que você me responda uma coisa. Mas antes, vem aqui, ó, enquete do SBT Esportivo. Quem deve ser o novo treinador do Vasco? Fernando Diniz, Ramon Dias, Cuca, mantém o Rafael Paiva. Dessas opções aqui, eu votaria primeiro no Ramon e segundo na manutenção do Rafael Paiva. O Fernando Diniz, eu não sei como ele chegaria aí no mercado no mesmo estado, né? Um clássico aí regional, saindo do Flu. E já trabalhou no Vasco, inclusive, né? Um bom treinador, mas é um treinador que tem um tipo de jogo que precisa de tempo, né? Até se encaixar. E aí eu acho que o Vasco não tem esse tempo. Tempo e qualidade. Gente, também. Vamos parar e analisar. Se a gente for parar e ver o time do Vasco jogar, o elenco do Vasco jogar... Mas eu não enxergo o Vasco desse jeito. Mas eu não enxergo o Vasco se encaixando no estilo de jogo do Fernando Diniz. Se ele acabou de sair do Fluminense porque ele não quis abrir mão do estilo de jogo dele, ou melhor, ele nem tentou fazer isso, por que ele chegaria no Vasco da Gama e mudaria o estilo de jogo dele? E se ele continuasse com o estilo de jogo dele no Vasco da Gama, iria dar certo? Na minha opinião, não. Você imagina o Maicon fazendo aquela saída de bola o tempo todo? Não tem como. E não pode romper, né? Porque isso é uma coisa que você vê que ele não abre mão. Pedrosa, seu voto aí. Eu acho que o Fernando Diniz, o momento não é o ideal para ele. Talvez começando uma temporada com planejamento de futebol, o Pedrinho gosta muito dele, talvez a gente poderia pensar. Mas o momento não é esse. O Ramon Dias, para mim, continuaria sendo a primeira opção. O Cuca, para mim, nem deveria estar nessas opções. Não tem a mínima condição. E o Rafael Paiva, eu também acho que é uma possibilidade. Mas aí você tem que entender o seguinte. Dele. Acho que é uma possibilidade e isso é o meu achismo, tá? Além também de passar pela cabeça da diretoria do Vasco, eu acho que é uma possibilidade. Mas vale lembrar, vocês vão se lembrar aqui, que em 2022 o Emílio Faro foi efetivado inicialmente como técnico do Vasco. Depois que ele botou Ignaldo, Andrei e Marlon Gomes. E o Vasco foi muito bem naquela partida, porque ele colocou os garotos. Depois de 4, 5 jogos, o Emílio Faro já não prestava, o Emílio Faro já era o técnico do Sub-20, já era o interino. Então, assim, as pessoas que pedem o Rafael Paiva, será que elas vão ter paciência na hora que o Rafael Paiva perder? Porque até agora o Rafael Paiva não conseguiu ter nenhum revés, assim, muito grande. Ele foi muito bem contra o São Paulo, ele deu uma classificação para o Vasco na Copa do Brasil, onde ele também foi importante naquele momento. Mas e aí? O Rafael Paiva, por enquanto, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá ganhando. E na hora da derrota, vocês vão encarar o Rafael Paiva como técnico do Vasco profissional ou vocês vão falar que ele é interino do Sub-20? Então, assim, isso tem que ser pensado. O Vasco da Gama, aí daqui a pouco lá, perde 4, 5 jogos, lá o Pedrinho efetivou o interino, não era pra ter feito isso nunca. Depois todo mundo esquece, né? Ninguém é cobrado pelo que pede. Então, assim, na minha opinião, o Vasco ainda tem que contratar um treinador. E esse treinador, hoje, eu ainda contrataria o Ramon Dias. Em seguida, eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal para vocês. Se liguem aí. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Com o cupom PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto em compras na Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal. Para aproveitar essa oportunidade, é só procurar o link da Simples Reserva na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code desse vídeo que está aqui no canto esquerdo da sua tela.
Pedrosa, tô vendo um monte de gente falando do Alan. O Alan que já tem um pré-contrato assinado com o Botafogo há algum tempo, alguns meses, né? A torcida do Botafogo até comemorou muito, foi no início do ano, porque ele é um jogador com muita qualidade. Sim. E essa história de Coutinho, Souza, Alex Teixeira não tava nem sonhando em acontecer. Verdade. E agora tá acontecendo. E aí tem muita gente falando, gente, vamos correr então agora atrás do Alan, porque ele é desse quarteto aí, das origens do Vasco e tudo mais. E aí a torcida do Botafogo de lá fala, não, mas tem que pagar a multa, uma multa altíssima, né? Sim. Como é que tá essa situação? Porque o Alan e o Botafogo não se pronunciam, eu acho que é uma questão contratual sobre esse assunto. Perfeito. Vamos lembrar que no início do ano, o Alan foi cotado para ser um dos jogadores contratados pelo Vasco, mas naquele momento, a 777 não aprovou o nome do Alan. O Ramon gostaria do Alan, junto com o Cuéllar, por exemplo, mas o Alan tem 32 anos, tinha 32 anos na época, e a 777 falou, é um ou outro. E naquele momento, a preferência de avançar na proposta foi com o Cuéllar, porque o Alan, de fato, não foi procurado pelo Vasco. Quem procurou o Alan foi o Botafogo. Então ele assinou um pré-contrato, não tinha bafafá nenhum, até que no meio dessa temporada, Coutinho, Souza, Alex Teixeira, ele é muito amigo deles. O Alan é muito amigo do Felipe Maestro, que é o diretor do Vasco da Gama. Eles jogaram juntos no Vasco na primeira passagem do Alan, mas o que eu sei hoje, Fernando, é o seguinte... À vontade, esse negócio de... é óbvio que pesa o fato de você querer jogar com um amigo, o fato de você querer voltar pro Vasco. Mas o Alan nunca quis se indispor com o Botafogo. Em nenhum momento ele fez algum movimento para forçar a quebra de contrato com o Botafogo. Muito pelo contrário. Ele entende que ele firmou um compromisso, que ele tem um nome a zelar e que nesse momento ele só pensaria em ir pro Vasco caso o Vasco tivesse grana para pagar a multa. Mas o que eu sei é que o Alan não pensa em forçar esse movimento por respeito ao Botafogo. Eu já tô seguindo a esposa, ele, já mandei mensagem pra esposa, mas ainda não me conhece. E eu acho isso muito legal, a postura decente dele, tá? É verdade. Se o Vasco tivesse dinheiro pra comprar, normal, tá em contrato, paga lá a multa e leva. Agora, não tendo, forçar é algo que, pra mim, o Alan tá muito certo em fazer. A gente precisa mencionar isso. Se você for parar e analisar, por contrato, quando você rescinde, você está cumprindo um contrato. Exato. Você não está deixando de cumprir o contrato. Existe uma cláusula ali que se você pagar aquele valor, você rescinde e está livre. Ou seja, ele ia cumprir. A gente poderia até debater se seria uma postura legal dele ou não. Mas ele iria cumprir o contrato. Mas olha só, talvez não ia ser tão ruim, entre aspas, pro Botafogo, que 20 milhões de euros para um jogador... Posso ser sincero? Que nem é seu, né? Se eu fosse o Botafogo, eu ia torcer pro Vasco pagar. Mas, assim, financeiramente falando, não tem como o Vasco pagar. Se for 20 milhões de euros, o Vasco não paga. Se for 15, o Vasco não paga. Se for 10, o Vasco não paga. Se for um valor aí que até falaram, se eu não me engano foi o Edmundo que falou em live, 1,5 milhão de dólares, 2 milhões de dólares, aí tem uma possibilidade muito pequena do Vasco pagar. Mas isso é um achismo nosso. Esquece. Isso não é tipo, o jogador está esperando pagar a multa. Não, Fernanda, não. Pedrosa trouxe a informação. O Vasco não tem dinheiro para pagar a multa do Alan. O fato é esse.